A Bíblia diz: quem crê no nome de Jesus será salvo, mas quem não crê será condenado. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir e para repreender. A Bíblia Sagrada não é de particular interpretação de nenhum homem, mas a Bíblia diz que todos os homens falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Então, por isso, atentem a ouvir a voz do Espírito de Deus. A Bíblia diz: pregai o seu evangelho a toda criatura, porque foi uma ordem que Jesus assim instituiu a sua igreja aqui na terra. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê no meu nome e for batizado será salvo, mas quem não crê no meu nome e não for batizado já está condenado. Jesus é a luz do mundo, Ele é o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Ele é Senhor por excelência. Todo o sustentáculo do universo foi sustentado pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que aqueles que confiam em Jesus não serão confundidos e nem enganados, porque Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular, Ele é a rocha eterna, e todo homem que constrói a sua casa sobre esta rocha não tombará, não cairá, permanecerá firme até a volta do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, bem-aventurados são aqueles que lêem, bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. A Bíblia diz: examine as Escrituras, porque você encontra nela a vida eterna. São elas que de mim testificam, Jesus falou. O Evangelho de Jesus, que escreveu o apóstolo João, aliás, o servo João, a Bíblia diz que ali apresenta Jesus como Filho de Deus, como o Senhor que veio para remir ao seu povo e trazer a esperança novamente ao povo de Israel e aqueles que crescem em seu nome. Toda a criação está sujeita ao Criador. Na epístola, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui em Romanos, no capítulo 10, ele começa a falar: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê nele não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz:
fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É isso que diz a palavra de Deus. Todos os dias Deus estende as suas mãos a um povo rebelde e contradizente, porque nos dias de hoje o que mais tem se feito dentro das denominações que se constituem religião, igreja, que se diz de Cristo, não estão mais pregando o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Jesus falou em Mateus 10, versículo 8, de graça vós recebestes e de graça dai. Mas nos dias de hoje estão contradizendo tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregou, tudo aquilo que os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pregaram, anunciando as boas novas da salvação do reino de Deus. Por isso que o profeta Isaías disse: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova da parte de Deus. Jesus veio para nos remir, para nos santificar, para nos reconciliar com Deus. Disse o apóstolo Paulo, ele era o próprio Deus, reconciliando consigo através de Jesus Cristo, todos os povos, todos os homens, a Deus. Porque pela nossa sujeição, pela nossa vaidade, pelos nossos costumes, diariamente que nós praticamos e exercemos o nosso ego, a nossa vontade, os nossos pensamentos, no nosso intelecto, naquilo que desejamos, naquilo que nós não desejamos. Tudo isso causava uma grande ira diante de Deus. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos foi Jesus nascido de mulher. Ele veio para cumprir toda a sua chamada, veio para cumprir toda a vontade do seu Pai. Porque Jesus declarou lá no livro de João: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que todos conheçam o seu grande amor e convertam aos caminhos de Deus e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Como ouvirão, disse Paulo aos Romanos, se não forem enviados? Como crerão, se não há quem pregue? Por isso que Jesus deu uma ordem à sua igreja: em cada canto que alguém vai, seja passeando, seja indo para visitar um amigo ou a própria família, por onde ele vai, soa somente a trombeta da última, da palavra do Senhor. Aonde qualquer ser humano vai, ele escuta sempre ouvir dizer que Jesus está à porta, que Ele está voltando brevemente para buscar o seu povo, que se santificou, que se separou a Ele, povo santo, nação santa, povo remido, resgatado do lamaçal do pecado, da escravidão da cidadela de Satanás. Jesus vai vir para buscar uma igreja que não se contaminou com os costumes pagãos, que não se contaminou com este mundo de horror, este mundo terrível e tenebroso. Mas Jesus vem mais uma vez, e esta vez que Ele vem, a Bíblia diz lá em Apocalipse no capítulo 20, que Ele vai vir para julgar grandes e pequenos. E aqueles que não foram achados, os seus nomes escritos no livro da vida, foi jogado nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus falou, a segunda morte, porque a primeira morte que o homem vai sofrer, ela é física, quando o homem adormecer do corpo mortal, dos olhos que ele não vai mais ver o seu semelhante, não vai ver mais a natureza divina que Deus criou pelo seu próprio poder e pela sua própria palavra. Quando o ser humano chegar a óbito, acabou-se a oportunidade, acabou-se a esperança, acabou-se a chance que ele tinha de reconciliar sua vida com Deus enquanto tinha fôlego de vida. E a Bíblia deixa bem claro no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 9, ao homem está ordenados uma vez só morrer, depois disso segue-se o juízo final. Deus já decretou a todo ser humano, Deus deu uma ordem e decretou sobre Moisés que ele viveria somente 120 anos e não ultrapassaria mais e nem menos do que aquilo que Deus decretou, porque a palavra de Deus, quando ela fala, não volta para ele vazia. A Bíblia diz em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não aconteceria, diria e não se cumpriria. O nosso Deus, Ele é retrocesso, o nosso Deus é poderoso. Nós não precisamos vê-lo, mas nós sentimos, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, e testifica no nosso Espírito que Deus ressuscitou Jesus Cristo em meus mortos. A Bíblia diz, aqueles que creem em Jesus Cristo não serão confundidos e não serão enganados.
Quem engana é o diabo. Quem ludibria a mente do homem é o diabo. Quem coloca no coração do homem um desejo perverso, satânico, diabólico, não é Deus, é o diabo, porque ele é astuto, ele é cheio de malícia. Ele não se firmou na verdade, diz a palavra de Deus em João 8:44, porque não há verdade nele. Ele é o pai da mentira. Mas acontece que nos últimos tempos, os dias que nós estamos vivendo na face da terra, têm sido dias difíceis, dias de terríveis escuridões, dias em que o ser humano desvendou cada vez mais o mistério da natureza pecadora que há dentro dele, porque o homem nasceu já pecando, o homem já vem do corpo do pecado, e o homem, cada vez que cresce no seu intelecto, na sua ideologia, no seu pensamento mesquinho, pecaminoso, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 55, que nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Assim como o céu é mais alto do que a terra, sim também é os pensamentos de Deus, mais alto do que os nossos pensamentos. O homem não compreende Deus, porque na sabedoria do homem, Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 1, ninguém conhece Deus pela sua sabedoria, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Deus é pleno na sua plenitude, Deus é santo. O profeta Zacarias escreve no capítulo 14 e versículo 20, santidade ao Senhor. Deus quer do homem santidade, Deus quer do homem temor a Ele, a sua palavra, reverência total e plena, aquilo que Ele é por excelência. Deus não é corrupto, Deus não é agiota, Deus não é banqueiro, Deus não é realizador de sonhos, Deus não é fantasiador de planos. Deus é pleno, Deus é soberano, Deus é altíssimo, Ele é o todo-poderoso. A plenitude, a virtude consiste no seu grande poder. Jesus vem vindo com poder e grande glória, diz a Bíblia, e Ele vai vir para julgar grandes e pequenos. Mas como eu li, o que Moisés escreveu na justiça, que pela lei dizendo que o homem que fizer estas coisas viverá por elas, mas acontece que nenhum homem conseguiu cumprir a lei, por isso todos tropeçaram. Mas se o homem reconhecer que é pela fé que nós somos justificados, é pela graça de Cristo que nós fomos comprados, é pelo seu grande amor que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar da condenação do inferno, para nos trazer a paz que excede todo entendimento, e a glória de Cristo se manifestasse em nós. Nós não somos dignos de falar deste nome santo, deste nome sacrosanto, porque nós somos pecadores, nós somos devedores a Deus, nós somos devedores tanto a bárbaro, como a judeu, como a grego, e nós não podemos nem falar do nome de Jesus, mas por isso que Ele veio, para nos reconciliar com Deus, e para nos fazer o seu povo remido do cativo de Israel, nos trazer o renovo, a paz, o gozo, a alegria plena da salvação, por intermédio do seu Filho Jesus, e pela promessa que Ele nos deu, diz respeito a nós e a vós também que nos ouve, porque o profeta Joel falou que nos últimos dias, diz Deus, que derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Todos nós temos esse direito de receber o Senhor Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, como o Senhor da nossa vida, direcionador dos nossos pensamentos, condutor dos nossos caminhos. Se nós andarmos nos caminhos retos de Deus, na sua justiça, na sua vereda de justiça, nós não iremos tropeçar, nós não iremos cair em aio, nós seremos conduzidos pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que Moisés andava com Deus, Abraão era amigo de Deus, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Se nós andar com Deus, andar na luz como Ele na luz está, temos comunhões uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que Jesus foi feito justo, Ele é advogado fiel, Ele não falha, Ele não tarda, a sua promessa Ele não retarde, ainda que muitos tenham tido como retarda nos seus corações, nas suas mentes, mas Jesus é fiel e poderoso para cumprir, pois fiel é aquele que começou a obra, e fiel é para terminar. Jesus morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, foi para o Pai, mas nos deixou a promessa, o Espírito Santo Consolador, que o mundo não pode ver, não pode receber, e não pode enxergar, mas Ele está conosco, até a consumação do século. Jesus falou, não vos deixarei órfãos, virá o Espírito Santo da verdade, o Espírito Consolador,
e Ele está conosco todos os dias, porque Ele está conosco, porque se Ele não estivesse conosco, nós seríamos homens pecadores, e o temor de Deus não causaria em nós impacto terrível e assombroso, de nós olhar que Deus Ele é pleno, de nós olhar como Deus é santo, porque o Espírito Santo de Deus falou João no capítulo 16, do seu livro, que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus não fosse derramado sobre nós, estaríamos no pecado até hoje, estaríamos infiltrados na doutrina satânica e diabólica, que o mundo tem corrompido, que o mundo tem corroborado, muitos nesse engano, nessa maldita seita que tem se inventado, tem se levantado nos dias atuais. Por isso que Jesus, Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, virá o Espírito Consolador, Ele não falará de si mesmo, mas falará tudo que o Pai vos mandar falar. Ele vem para nos testificar, Ele vem para nos convencer, e assim recebemos a Jesus Cristo. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, do ouvir da palavra de Deus. Não é de contos de fada que você vai crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Não é pelos contos e histórias que você aprendeu desde a sua criança, desde a sua mocidade, na escolinha, na escola, lá na faculdade. Porque até hoje os homens continuam nessa ideologia de filosofias, de sabedoria humana, trocando a verdade de Deus pela mentira. Estão desonrando seus próprios corpos com a imundícia do pecado. O que causa de separação entre o homem e Deus é o pecado que infiltrou no mundo por causa de Adão. Mas na plenitude dos tempos veio Jesus, por um homem entrou o pecado no mundo, mas a Bíblia diz em Romanos que por um homem o pecado saiu do mundo. Jesus morreu no nosso lugar, Ele se fez culpado em tudo, para nos justificar da ira futura, que recairia sobre nós, sobre nossos pais, sobre nossos filhos. Bem-aventurado aqueles que temem ao nome do Senhor, e faz dele a sua confiança. Salmos 33 diz, bem-aventurado a nação cujo Deus é Senhor. Salmo 143, se não me engano, a Bíblia diz, bem-aventurado é o povo que tem o seu Deus como Senhor. Bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o tempo está próximo. Vai vir o dia em que Jesus com justiça há de julgar o mundo dos ímpios. Ímpio é todo aquele que anda impiamente, que anda na sua devastação, no seu pecado, na sua imundícia. Todos os dias vivendo na terra, provoca a ira do Deus vivo. E a Bíblia diz em Romanos 12, que Deus é um fogo consumidor. Deus não terá por inocente o pecador. A alma que pecar, disse o profeta Ezequiel, morrerá no seu pecado, na sua iniquidade, nas suas transgressões. Mas se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração, crê na mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão morrendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é a manifestação da graça de Deus e da sua virtude plena. O reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, é alegria plena do Espírito Santo de Deus, é paz. O reino de Deus não vem com aparência exterior, e as pessoas estão fitando, as pessoas estão desenhando o reino de Deus nos quadrinhos, no coração, na mente do povo. E o apóstolo Paulo falou, como eles ouvirão, se não há quem pregue? Se a igreja de Cristo não for pregar, como eles acreditarão que Jesus está voltando? Como eles crerão que Ele vai vir para julgar os grandes e pequenos? Deus não requererá de ti o seu dinheiro. Deus não quer que você dá dízimo. Deus não quer que você dá 10% daquilo que você sente por Jesus Cristo. Ele quer que você dá o seu pleno amor, porque a Bíblia nos ensina, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e versículo 5, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Não é só em 10% que o homem ama a Deus. São hipócritas fariseus, condutores cegos, porque eles desprezam o mais importante da lei, a misericórdia, a fé e a benignidade. Desprezam o mais importante da lei de Deus, que é exercer a misericórdia. E a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas o homem, se ele vê alguém caído, se alguém pecou, se alguém matou, se alguém estrupou, se alguém fez ato pecaminoso terrível, ele manda condenar, ele manda fazer a acepção daquele que o fez tal situação.
Mas a Bíblia diz que Jesus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Na cruz Jesus foi crucificado, ao lado de Jesus estava um ladrão, e ao outro lado de Jesus estava outro ladrão. E um dos ladrões clamaram a Jesus, reconhecendo os seus atos que fizeram. Porque se não houver arrependimento no ser humano, se o homem não confessar o seu pecado diante de Deus, não será justificado, não será pagado o vosso pecado, não serás perdoado. Porque a quem pouco perdoa, pouco também será perdoado. E Jesus falou para aquele ladrão, porque aquele ladrão, ele falou para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, no teu paraíso. Aquele homem reconhecendo no erro que ele fez, na vida pecaminosa que ele levara. E na hora da morte ele angustiava, na hora da morte ele estava sofrendo, porque o ser humano só vai entender o que nós estamos falando agora, a palavra de Deus, quando ele estiver entre a vida e a morte, quando ele estiver no ocaso da escuridão, quando ele estiver no ocaso daquilo que um dia ele ouviu, mas não colocou em prática, quando ele vê que ninguém mais estará perto dele, quando ninguém vai mais poder fazer algo e nada por ele, aí ele se lembrará de Jesus Cristo. Possa ser que Deus te conceda uma oportunidade, como concedeu para aquele homem, de poder confessar ainda os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões. Mas possa ser que Deus não permita que você tenha esta oportunidade, porque o homem, ele não garante. Jesus falou que o homem, ele não pode acrescentar um côvado da sua estatura, 1 centímetro dela. O que dará ao homem de proveito em ganho da sua alma? Nada que o ser humano faça vai acrescentar um dia de vida para ele. Se Deus pedir a sua alma hoje, você não pode morrer agora, mas se você deitar para descansar, se você fechar os seus olhos e entrar no subconsciente da sua mente, você não terá consciência de nada, porque você não vai saber do que você está fazendo. E se naquele momento Deus pedir a sua alma, você não vai ter tempo de clamar misericórdia, não vai ter tempo de você pedir perdão, porque você estará dormindo e ali vai dormir eternamente. Segue-se o juízo final de Deus. Nós não vamos poder rogar por você, nem interceder por você, nem tampouco Jesus vai ter que deixar sua glória para ir lá no inferno te resgatar, pois a Bíblia diz que condenação existe para aqueles que não morrem, para aqueles que morrem sem Jesus, porque negaram a fé, negaram o nome de Jesus, profanaram, pisaram no conceito da nova e eterna aliança, desprezaram o conceito que Deus fez através do seu Filho Jesus. Sede obedientes às Escrituras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observai com cautela, para que ninguém vos engane. Jesus falou em Mateus 24, muitos virão se dizendo é o Cristo, farão tão grandes sinais e prodígios, vão fazer milagres, vão fazer cura, vão ressuscitar mortos, grandes sinais e maravilhas de prodígios, mas não vos conformais com os sinais, não vos contenteis com aquilo que vocês estão vendo, porque melhor é o bom nome está escrito nos céus, porque os discípulos também fariam grandes sinais no nome de Jesus, porque a igreja de Cristo recebeu poder e autoridade para exercer esta obra que Jesus o confiou. Mas a Bíblia diz lá em Salmos que Deus deu dom até aos rebeldes, e a Bíblia fala que nós não somos conhecidos pelos dons, nós somos conhecidos pelo fruto. Não se conhece uma pessoa pelo ato que ela faz ou deixa de fazer, se conhece pelo fruto que ela produz, porque Jesus disse, uma árvore boa não poderá produzir frutos maus. Uma pessoa que é boa, que ela tem interesse de coração, que ela é sensível no seu coração, ela nunca vai provocar o mal a alguém, porque ela consequentemente adquiriu esse dom de Deus, ser boa, ser bonzinha. E a Bíblia diz em Salmos 24, quem subirá ao monte santo de nosso Deus? Aqueles que têm um coração puro e suas mãos limpas. Tem que se apresentar diante de Jesus com um coração puro, puro de pecado, porque os filhos de Deus, fala o apóstolo João, não tem prazer mais ficar em pecando. O prazer está em obedecer à justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Praticar os seus mandamentos, guardar na tábua do seu coração, viver diariamente aqui na terra, obedecendo aquele que o chamou para a vocação plena do seu reino, da sua salvação. Segue os mesmos passos de Jesus. Paulo falou em Filipenses 2, versículo 5,
Sede meus imitadores, como eu também fui de Cristo. Olhai para o exemplo dos apóstolos, não para esses apóstolos de hoje que têm se infiltrado em muitas religiões, dizendo-se apóstolo de Cristo, mas o próprio apóstolo Paulo falou que são fraudulentos, obreiros fraudulentos, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tem que tomar cuidado com o mundo que você tem ouvido por aí afora, esses evangelhos fáceis, esse evangelho que te concede casa, bênção de Deus, sendo que Deus não está concedendo nada disso. Jesus falou em Mateus 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida eterna, e são poucos que encontram. Mas quando você ouve falar, vem para esta igreja que aqui você vai ser realizado, vem para esta igreja fazer parte desse ministério, dessa nossa congregação, que aqui você vai ser abençoado por Deus. Foge dessa maldita Babilônia, povo meu. Não seja enganado pelo diabo, porque o diabo é astuto, o diabo é muito faccioso. O evangelho de Jesus Cristo não é para agradar o homem, porque se fosse para agradar o homem, nós estaríamos te convidando para que nós fazemos a oração por você, e você sair daqui abençoado por Deus, cheio de prosperidade, que quando você chegar na sua casa, você vai ser empregado. Isso é um evangelho fácil, que está prometendo algo que Deus não falou, que está falando algo que Deus não mandou falar. Mas o evangelho de Cristo é isto: arrependei-vos e crê no evangelho, arrependei-vos enquanto é tempo. Coloca a sua vida em ordem diante de Deus. É para você andar reto nos caminhos do Senhor. Se você fumava, deixa de fumar. Se você transava com um e com outro, deixa de fazer esse tipo de sexo ilícito. Se você traía a sua esposa, para de trair, coloca a sua casa em ordem, porque Deus prestará conta contigo, porque nós seremos julgados cada um segundo as nossas obras, falou o apóstolo João lá em Apocalipse. Se você ama mais a cachaça do que a Deus, você se constitui inimigo de Deus. Se você ama mais esses deleites mundanos, cotidianos, você se constitui inimigo de Deus. Você não pode amar ao dinheiro e amar a Deus ao mesmo tempo, porque é impossível o homem demonstrar o seu amor que tem no seu coração ao mesmo tempo a duas pessoas, a dois seres. Ou você ama a Deus de todo o coração e despreza o diabo, ou você ama o diabo ou despreza a Deus. Não tem como você querer servir a dois senhores. Ou você serve a Deus de corpo, alma e espírito, de todo entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma e com todo o seu coração, ou você estará desprezando este mesmo Deus que o te fez a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que a semelhança de Deus nos fez. Do pó você veio e ao pó você retornará. Deus vai pedir contas a cada ser humano pelas suas obras. Não há esquadrinhação no pensamento de Deus. Não há esquadrinhação no coração de Deus. Deus conhece o coração do homem, porque Deus não olha a aparência. Se eu estivesse aqui olhando a sua aparência, logo estaria te julgando, logo estaria te apontando o dedo. Mas eu estou falando segundo a reta justiça de Deus. João 7, versículo 24 fala: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus, segundo as Escrituras. No Velho Testamento, o profeta Samuel, ele foi na casa de Jessé, ungiu o rei futuro que seria sobre Israel, que Deus, por ordenança de Deus, mandaram o profeta ir lá na casa de um homem simples, um homem humilde, e tinha lá os seus filhos. Mas Samuel foi atentando para a aparência dos filhos de Jessé, e diz a Bíblia que ele foi olhando primeiro para Eliezer, e quando ele olhou para aquele varão, ele já falou no seu coração: logo é este que será rei sobre Israel, porque tem estatura de rei, tem fisionomia de rei, fala como rei, é bonito como rei, se veste como rei. Os pensamentos que suscitaram no coração de Samuel, profeta de Deus, juiz em Israel, profeta na casa de Deus. Mas acontece que Deus não olha segundo a aparência. Se Deus olhasse a aparência, nós não estaríamos aqui pregando esta mensagem, nós não estaríamos aqui falando deste grande nome, deste nome que é santo. A Bíblia diz em Jeremias 10, versículo de número 7, versículo número 6, não há ninguém semelhante a ti, Senhor, grande é o seu nome em força. Então, se nós estivéssemos aqui segundo a aparência, nós seríamos o menos indicado para poder falar essa palavra para vocês.
Mas graças a Deus que Deus não olha segundo a aparência do homem. Deus olha o coração. Deus enxerga a sinceridade que há dentro do coração do homem. Deus sabe aqueles que confiam no seu nome e aqueles que são separados e reservados para a salvação naquele grande dia. Deus conhece aqueles que são dele. Deus não se escarnece. Deus não se deixa confundido. Não há mentira em Deus. Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. A Bíblia fala para você seguir os passos de Jesus. Não os passos de Edir Macedo, não os passos de Silas Malafaias, não os passos de Papa Francisco. É para você seguir Jesus, como a Bíblia fala. Aí Deus falou para Samuel: não é este Samuel. Eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está exterior. O homem vê que se nós tiver com um terno e gravata, logo nos constituirá como crente. Mas se nós tiver sem terno e sem gravata, nos conduzirá a qualquer outro tipo de pessoa que passa para lá e para cá. Mas Deus vê o coração. Deus enxerga a retidão que há dentro do coração, a fidelidade que há dentro do coração do homem. Deus consegue ver o que o homem não consegue ver. Por isso que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas vãs, as coisas vis, as coisas desprezíveis e destemíveis deste mundo, para confundir a sábios, para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Por isso que Deus levantou os pequenos da terra. Jesus fez uma oração em Mateus 11, versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim te aprove, ó Pai. Jesus falou ainda: na oração que ele fala: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Paulo falou em Romanos, aliás em 1 Coríntios, que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Em 1 Coríntios 4 e 10, Paulo fala: somos loucos por amor ao nome de Jesus, porque nós fomos feitos espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. Como crerão daqueles de quem não ouviram? Como as pessoas vão crer em Jesus Cristo se nunca ouviu falar da verdade de Jesus? Lá em João 8:32, Jesus falou: vós conhecereis a verdade, e a verdade